Você já pensou em descobrir um produto hypado que quase não está sendo vendido no mercado e você conseguir vender e faturar muito com um único produto? E é sobre isso que o vídeo de hoje vai trazer aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre a estratégia de hype, que é muito utilizado no comércio. Então, como você identifica de fato esses hypes no mercado e como você consegue se antecipar para trazer esses produtos e vender muito com uma concorrência baixíssima. Bom, então começando aqui falando para vocês o que é um produto de hype de fato e como que eles surgem no mercado. Então, um produto de hype, gente, nada mais é do que aquela tendência maior a alguma coisa. Então tem muitos influencers falando, nas redes sociais é um tema muito buscado. Então a gente sempre encontra essas oportunidades atípicas no mercado conforme a divulgação, né? Conforme estão presentes nas redes sociais, conforme as pessoas estão comentando, estão buscando mais sobre aquele assunto. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. A gente já trabalhou lá no começo no e-commerce com aquelas garrafas de 2 litros que tem um canudo e ela tinha umas frases conforme você fosse bebendo ao longo do dia. Isso foi um hype absurdo. A gente faturou muito alto com apenas esse produto que todo mundo estava comentando, todo mundo estava falando, todo mundo estava procurando ele, justamente porque teve uma divulgação absurda aí no meio digital. Sempre que vai lançar um filme novo, um livro, e as pessoas estão falando muito disso, buscando isso muito, por exemplo, o Stitch que vai lançar novamente agora em 2025, a gente já tá ali com um alto número, um volume muito grande, uma tendência muito grande, as pessoas, os compradores irem buscar itens do Stitch. Então, independente do produto que você traga em relação a Stitch, é uma coisa altamente provável de ter mais vendas, porque é um assunto que está em alta e sendo trabalhado nas buscas, nas redes sociais, justamente por causa desse lançamento. Vocês vão perceber que existe um movimento no mercado que vai começar a ser fabricado ali produtos que tenham a cara do Stitch. Então vai ter um volume maior aí de vendas com itens do Stitch, porque ele está sendo relançado agora em 2025. Então também está atrás dessas tendências, né? Filmes novos que estão sendo mais buscados, que estão sendo colocados aí mais em divulgação, em alta, né? Nas redes sociais, influencers falando, são aqueles produtos que normalmente a gente vai ter um boom e uma demanda bem grande. Então nesse ano de 2025 a gente já tá com esses dois hypes que seriam o do Stitch e o hype da capivara. Para quem não sabe, a capivara ela tem sendo meme de muitas pessoas aí, né? Muitas redes sociais estão usando a capivara como um animal que é mais tranquilo, né? Que é mais zen. Então estão usando eles para campanhas, para divulgação. Então o hype da capivara ele se tornou agora global, justamente por conta dessa nova tendência, músicas que estão sendo feitas também por conta da capivara. Bom, como que a gente identifica, né, então essas tendências que estão em alta, para a gente conseguir trazer produtos hypados com antecedência, né, sair aí na frente da nossa concorrência e conseguir de fato vender muito e surfar a onda do hype. O primeiro delas é você ir no TikTok, né? Então o TikTok é excelente para você fazer uma análise do que está em alta, né, das tendências. Principalmente o TikTok, ele é uma rede que as tendências acabam sendo colocadas muito mais lá, porque o volume de acesso é bem rápido, é um volume grande de acesso, a gente tem muitos produtos que são hypados nessa rede. Então você tá antenado lá, é muito interessante. No TikTok Creative Center você consegue olhar todos os produtos ali que estão sendo viralizados, assuntos que estão sendo viralizados, através dos anúncios, através do movimento mesmo do mercado, né? O que as pessoas estão falando, o que elas estão buscando, e aí é uma forma de você já ir se antecipando nesse sentido. Você também pode ir no AliExpress ou no Alibaba, né? Que são internacionais. Normalmente, quando viraliza, a gente tem um movimento mais rápido internacional. Então também é muito legal vocês olharem aí as tendências nos mercados nacionais, no Alibaba ou no AliExpress, que aí vocês conseguem filtrar por tendências ou pela seção de mais vendidos, e aí vocês conseguem fazer ali a análise do que eles estão anunciando de novo, de novidade, e ver se de fato teve algum hype. Bom, através do Instagram também a gente consegue fazer essa análise
do que está em alta através do explorar e através das hashtags. Então a gente vai atrás de um nicho específico e começa a buscar com esse nicho. Inclusive, uma dica extra aqui para vocês que eu vou deixar: criem um Instagram para vocês só fazerem essa análise, porque aí o algoritmo ele vai te jogando automaticamente tudo que está em alta e as novas tendências no mercado. Então é interessantíssimo vocês criarem um Instagram fechado só para vocês ficarem fazendo essa pesquisa, analisando o que está em alta, buscando produtos, para o algoritmo ir jogando para esse perfil cada vez mais o que está em alta e vocês conseguirem sair na frente. Bom, então em relação aos marketplaces, né, os e-commerces, como que a gente se prepara de fato para essa antecipação, né, para trazer os nossos produtos antes da nossa concorrência e conseguir vender mais? Vamos aqui para o meu computador, que eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz essa análise. Então, eu já identifiquei que um produto ele está em alta através de todos esses métodos que eu falei para vocês. Já identifiquei um produto bom para vender, né? E aí eu venho aqui para os marketplaces, eu abri a Shopee aqui com vocês e o Mercado Livre, né? Então, muito interessante, gente, a gente fazer uma pesquisa. Primeiro na Shopee, a gente vai identificar esse produto, como que tá o volume de vendas na forma internacional. Então aqui eu entro no aplicativo da Shopee, clico em internacional e eu vou dar uma olhada nessa questão da capivara, né? Como que tá as vendas lá fora para trazer para o Brasil. Esse é um primeiro ponto aí que a gente vai olhar. Então, ó, vou dar um exemplo. Esse anúncio aqui da capivara, ele já tem 2.000 avaliações. Então, a gente já sabe que teve umas vendas significativas por conta das avaliações. Agora, um fato que é muito importante, gente, aqui, e vocês vão precisar de um ERP para você ter todas essas informações que eu estou mostrando aqui no computador, e a gente usa aqui o Avante Pro, tá? Para ter essas informações. Como a gente está falando de produto de hype, a gente consegue identificar ali através da data da criação. Então, esse anúncio ele foi criado há 32 dias, gente. Ele já tem 3.272 vendas no mês. Então, dá uma média aí de 109 vendas por dia, internacionalmente. Então, a gente sabe que, de fato, é um produto que está sendo bastante trazido aqui para o Brasil. Esse é um ponto para a gente já ligar o nosso alerta, que é um produto interessante para a gente conseguir trazer. Aqui, vindo para o Mercado Livre, eu também vou fazer a mesma análise, tá? Com a mesma ferramenta do Avante Pro. E eu começo a analisar anúncios que são brasileiros já, anúncios nacionais. Aqui a gente consegue identificar que já tem vários anúncios aqui de capivara, então tem bastante gente que já pegou esse hype, já tá antecipado e ainda vai conseguir surfar bastante essa onda porque começou agora recentemente. Mas vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Esse foi criado há menos de 6 meses, né? No caso, há 19 dias. Gente, 19 dias é bem pouco. Ele já tá vendendo 5 por dia, como vocês podem analisar aqui. Faturando já 6.480. Aqui no Mercado Livre a gente não consegue ter exatidão, né, de quantas vendas foram feitas, mas a gente tem aqui que foram mais de 100 vendidos. Então a gente tem uma base que já foi entre 100 e 500 vendas. Esse anúncio já teve. E lembrando, gente, que ele foi criado apenas há 19 dias, tá? Então, é muito recente para a quantidade de vendas que ele já tá tendo. Aqui eu peguei outro modelo de capivara com outra proposta, que ela agarra, né? Ela é um brinquedinho ali que agarra. Ambos são pelúcias, mas também com mais de 100 vendidos. Outro anúncio com 17 dias criados. Foi criado dia 14/3. E a gente também já tem aqui, ó, faturando 4.851. Tá vendendo em torno de 5 por dia. Acabou de subir o anúncio praticamente. Ele já tá com vendas aqui bem legais, tá? Essa é uma forma de você fazer essa análise aí dentro dos marketplaces. Então, identifiquei a tendência, vou pesquisar, filtrar de forma internacional para ver se de fato estão trazendo esse volume para o Brasil, se estão enxergando isso, né, esse potencial. E aí eu vou fazer essa análise também pelos anúncios que já estão rodando daqui do Brasil mesmo, de forma nacional. Então eu tenho esses dois filtros para analisar esses hypes e essas tendências. Bom, agora a gente vai falar de alguns erros, gente, que não podem ser cometidos quando a gente está falando de hypes, produto de hypes. Por quê? Um hype é uma coisa que está extremamente em alta, mas a gente não sabe de fato quando ele vai começar a descer.
Porque essa curva ela sobe muito rápido, né? Então a gente tem um pico muito grande de vendas e automaticamente, conforme vai vindo a concorrência, conforme vão vindo outros produtos ou o mercado ele vai se dissipando para outras coisas, a gente vai tendo essa queda, essa curva ela vai caindo automaticamente. Então a gente precisa ter um tempo certo para entrar com o produto e também para parar de comprar o produto em grandes volumes, porque a gente pode ter o risco de ficar com o estoque parado. Então saber entrar num produto de hype, saber sair é muito importante. Então, como eu falei para vocês, analisem o fato dos anúncios também, a data da criação, em relação a todos os anúncios ali que estão no mercado ou uma parte ali dos que estão na primeira página. Quando vocês fizerem uma análise, então, desse mercado no marketplace, vocês tentem olhar o máximo de anúncios, pelo menos das primeiras páginas ali que vocês conseguirem, para vocês entenderem há quanto tempo seus concorrentes já subiram esses anúncios, se ainda vale a pena, e a quantidade de anúncios que a gente tem em relação a esse produto também conta, tá? Então, 3 coisas aí para vocês analisarem. A primeira delas é a venda internacional e a venda nacional. Depois a gente vai olhar a quantidade de anúncios que já foram criados nos marketplaces, ou seja, você vai ver, analisar a concorrência que já tem em relação a esse hype. E o terceiro, você vai analisar o tempo, né, desses anúncios, o tempo de criação em relação às vendas, para ver se de fato é um produto bacana para você trazer, se ainda está no time dele, né, de crescente, se ainda você consegue trazer e surfar a onda, ou se eles já têm anúncios muito antigos que não vai valer a pena trazer por conta dessa questão que a gente tem que fazer análise mais recente. Então, anúncios novos criados em relação à venda. Não é interessante vocês olharem anúncios que já têm uma data de criação muito antiga, porque a gente não sabe ao certo se esse produto de hype ele ainda está vendendo atualmente. Outro ponto, gente, um erro aí muito comum que as pessoas cometem é entrar no hype no tempo errado. Então é isso que eu falei para vocês. Vocês têm que saber a data da criação desses anúncios. É por isso que é muito interessante vocês terem uma ferramenta de extensão para vocês entenderem se esse produto ainda está em alta. Porque se vocês comprarem um estoque muito grande, corre muito risco dele ficar parado aí na operação de vocês, porque o hype já passou. Todo mundo que tinha para comprar já comprou, o mercado já passou essa tendência e você não reparou isso e acabou comprando aí para vender e ficou com o estoque parado. Então, o meu conselho para você é que mesmo que você identifique, compre uma pouca quantidade, valide seu anúncio e assim que você validar, você já começar a ter vendas, você aprofunda o estoque, mas também não vai aprofundar numa quantidade muito absurda. Você tem que ir sentindo as vendas, sentindo o mercado para ir fazendo essas recompras. Uma coisa que também é legal falar aqui é que de onde você for comprar, provavelmente também vai entender essa movimentação de mercado. Então, se você vê preços muito baixos, muito baratos, provavelmente as pessoas já estão querendo se desfazer desse produto porque ele não está vendendo mais. Então, quando a gente está falando de hype, normalmente você vai pegar aí os preços num pico um pouco mais alto, né? Um valor mais alto do produto, porque são tendências e tendências normalmente vendem muito e as pessoas colocam muito dinheiro no bolso. Tanto a pessoa que você está comprando, né? E você também que vai vender para o consumidor final. Bom, o terceiro ponto, gente, e o último aqui em relação aos erros para você não cometer quando a gente está falando de produtos hypados, é você analisar justamente essas margens para ver se vale a pena, tá? Porque muitas vezes a gente não tem margem para trabalhar justamente porque os fornecedores estão pedindo um preço muito alto e já tem muita gente comprando em grande volume, muita quantidade, e aí eles provavelmente vão ter preços mais atrativos ali, né? Melhores por conta de volume. O anúncio já está validado, ele entrou mais cedo. Então, olhar também o preço médio do mercado e ver se você vai conseguir ter margem para trabalhar é essencial, porque além de ter muitas vendas, né, o que a gente quer de fato é lucratividade, é botar dinheiro no bolso. Então, fazer uma análise para ver se de fato você vai conseguir trabalhar esse produto de hype e ter dinheiro, colocar dinheiro no bolso. Bom, a conclusão, né, que a gente tira através de produtos de hype, eles são interessantíssimos, mas você precisa da antecipação.
não vale a pena você entrar em produtos ali de hype que você já tem muita concorrência, já tem muitos anúncios ali feitos, criados, muitas pessoas vendendo, dias muito distantes já, né, anúncios criados há meses atrás, porque você pode correr o risco de pegar o produto e ficar parado. Mas é interessantíssimo vocês sempre estarem com o radar atento aí às tendências do mercado, fazer aquilo que eu falei para vocês em relação ao Instagram, criar um Instagram só para ficar analisando tendências, porque quando a gente é um dos primeiros a colocar ali nosso anúncio no mercado, ele começa a ser validado, já ter vendas, você de fato consegue vender muito e aproveitar muito essa curva do hype que eu falei para vocês, que é muito interessante. Inclusive teve até um hype da arminha de gel, eu não sei quem lembra aí, quem viu essa tendência também do mercado. Foi um hype bem grande, muita gente conseguiu aproveitar com margens enormes, preços muito bons, justamente porque foi algo que foi viralizado nas redes, então tava todo mundo falando sobre isso, todo mundo brincando com essa arminha, mostrando ela. Então foi um boom muito grande, teve muita gente que conseguiu colocar muita grana no bolso por conta desse hype. Bom, e é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema de hype. E o que eu tenho para falar para vocês é aproveitem aí as tendências, aproveitem a sazonalidade, que são pequenos hypes aí também o ano inteiro. É muito interessante, a gente faz isso na nossa operação uma vez ou outra, quanto a gente consegue identificar as tendências. Então sempre estejam com o alerta ligado, porque como eu falei para vocês, o mercado ele muda e se atualiza a todo momento. Se a gente não tiver olhando para o que as pessoas estão olhando, os nossos compradores estão buscando, facilmente a gente fica para trás no mercado online aí nas vendas. E é isso, galera. Muito obrigada a quem assistiu até o final. Deixa seu like, deixa seu comentário, ajuda bastante a gente aqui. E não se esquece de se inscrever no canal, porque toda quarta-feira, às 4 horas, a gente tem conteúdos aqui valiosíssimos sobre vendas online. Tchau!